Olá, olá, maravilhosas e maravilhosos. Estamos aqui mais uma vez no nosso podcast Café com Graça, levando a vocês aí e a nós aqui muita graça, muito café e principalmente compartilhando da palavra de Deus, de muito entretenimento, muita cultura, muitos assuntos polêmicos e importantes. E fiquem aí conosco, não é isso, pastores? Isso aí. Com certeza. Hoje tá cheio de coisa boa, coisa muito boa. É isso aí. Hoje estamos recebendo aqui um casal top, hein, Nathalie? Um casal top, hein, Andrela? Hoje estamos recebendo o Jean da Poli e a Poli do Jean. E aí, palminha! Eu acho que não dá pro pessoal ver, né? Mas eles são tão apaixonados. Tão cúmplices, né? Então, assim, e um tá falando do outro, o outro tá pegando a mão do outro, assim, ó, gracinha. Se eu não conhecesse, parece até que é de mentira, né? Porque é aquele casal margarina, né? A gente brinca, nem tudo são flores, né? Mas é muito bonito ver realmente essa completude, né? Completude dos dois, esse amor, esse carinho, porque transborda, né? Não cabe mais em vocês, né? Então, transborda para todo mundo que está em volta. Então, é muito lindo ver isso. Tá vendo, amor? Nossa, João, dando um recado, aproveitando aqui, dando um recado aqui, meu amor que está do lado, que ele possa transbordar o nosso amor, não é verdade? Um abraço para o Reginaldo, tá ali também, dando suporte, Deus abençoe. E aí, Jean, animado? Super animado. Eu gostaria de fazer uma perguntinha rápida, Poli. Eu te falei que eu te amo hoje? Olha só! Sim? Então, tô bem, porque quando Quer tomar um café aqui? Porque café com graça tem que tomar o café. Porque quando eu pergunto a ela se eu já perguntei se eu amo hoje, e ela fala que não, eu falo, então pode mandar internar, porque tá maluco. É todo dia, Poli? Todos os dias. E aí, Poli, tudo bem? Seja bem-vindo ao Café com Graça. Obrigada, pastor. E aí, todo dia é esse negócio mesmo ou só hoje? Não, todos os dias. Comigo e as filhas também, né? Que legal. Tem que ser, né, irmão? Isso é bom. A gente 3 tem mulheres na sua vida, né? 4. Ah, 4, verdade, desculpa. 4 com a senhorita, me desculpa, não pode. Eu tenho o costume de dizer em casa que eu durmo cantando e amanheço sorrindo. Então, eu tento fazer o máximo de engraçado, de palhaçada mesmo, para ver elas sorrindo, sabe? Eu tenho esse privilégio e eu gosto muito de fazer elas. Que legal. Ver elas sorrindo. Legal. E você sabe que isso é muito importante, porque quando elas crescerem e tiverem na idade, né, de buscar alguém, de se apaixonar, né? Porque vai chegar essa idade, você querendo ou não. No nome de Jesus, eu já oro antes delas nascerem. Quando estavam no ventre, eu já orava por elas e pelos futuros amigos que vão se tornar namorado, noivo e marido. Uau, forte isso aí, hein? E é interessante também porque elas não vão buscar nada menos do que o pai. No nome Né? de Então, Jesus. a figura do pai é muito importante para a mulher, porque nós acabamos nos baseando, né? E quem é o nosso pai? Então, que você continue sendo essa pessoa, esse homem, né? Esse príncipe, vamos colocar assim. Eu agradeço. Ele dá pra mim e dá pra elas. Uau, Para legal. os 4. Que legal. Sempre. Bacana. É porque elas também já têm que entender, né? E qual o nome delas? Qual o nome das filhas? É a mais velha. Já manda um abraço para elas aí, né? Teté, mamãe te ama. A Esté tem quantos anos? 11. E quem? 11 anos. E as outras? A Sara tem 7, beijo também da mamãe, que ela vai ver. Uhum. E a Raquel tem 5 também. Beijo, que é? Mamãe te ama. Vamos fazer isso, vamos em cima e vamos embaixo. Quem é mais inteligente, quem é mais a custosa, quem é mais aquela assim, que é 220. Aí eu posso responder isso aí, né? A Esté é a mais inteligente. Todas são inteligentes, né? Uhum. Mas a Esté ela é a que mais se destaca. A Sara é a mais sapeca. E a Kekel, que é a menorzinha, é a mais carinhosa. Mas todas elas são muito carinhosas. Que legal. As 3 são muito carinhosas. Só que a Raquel, ela por ser a menorzinha, então, tipo assim, ela é a mais carinhosa. Que legal. Ela anda com a gente, apertando nossa mão, todo o tempo pedindo pra gente apertar a mãozinha dela, fazendo carinho. E se ela estivesse aqui, se ela ficar do seu lado, na hora. Ela é muito carinhosa,
Muito carinhosa mesmo. Quanto tempo de América vocês têm? Eu tenho 22 anos. Uau, tempo, hein? Eu Tempo, cheguei- né, doutora? 22 anos? Muito tempo. Eu cheguei 2 meses antes do atentado em Nova York. 2 meses antes. 2 meses Então antes. você pegou aquela muvuca toda. Aquela correria, aquele desespero todo no país. Meu Deus. Tenho 22 anos. A Poli chegou um pouquinho Eu cheguei depois. em 2003. Ah. Cheguei tem 19 anos. Então 19. vocês se conheceram aqui, né? Sim, Nós nos conhecemos aqui. A Poli é de onde? Do Brasil, Poli? Maranhão. Uau, um abraço a todos do Maranhão, os maranhenses abençoados. Nordestina. Comedora de farinha de puba. É, isso aí é farinha Aquela abençoada. varinha que você gosta. E o Jean é do Rio de Janeiro? Sou do Rio de Janeiro. Eu acho que ele até estudou isso antes de vir no podcast, né? Porque falar o nome dessa... Qual é o nome da farinha? Farinha de Farinha de puba. Cuba. Mas ele tem uma história muito Não é porque eu legal. tenho uma história com a farinha de puba. Então me conte, desculpa, Posso- tá que saindo. Eu fui pregar no local e o pastor fez uma farofa de galo com farinha de puba. Galo Galo, mesmo. o marido da Galo, marido da galinha. galinha. É isso mesmo. E aí, eu nunca tinha comido farinha de puba. E era uma farinha muito grossa, com os caroços muito grandes. Quando eu mastigava, quase quebrava o dente. E é duro também, além de ser. Duro. Porque ela tem bastante caroço, né? E aí eu fui descobrir depois, eu falei, pastor, que farinha maluca é essa? Aí ele falou, farinha de puba. Nunca esqueci. Falei, quando eu ver puba na frente, eu vou falar, passa a oportunidade. E eles comem com melancia, com açaí, tudo. Poli. Farinha. Ah, fiquei curiosa. Fiquei curiosa. Lá em casa tem. Lá se tem? você quiser É, experimentar. vou experimentar, fiquei curiosa em Vou te saber. dar um pouquinho. Reginaldo, já comeu farinha de puba? Isso que é bom, hein? Com açaí, com mais? A região do Pará, eles comem muito com açaí, né? É, Geralmente lá na minha região eles comem com leite. na verdade, é puba com alguma coisa, né? Gente, o Brasil é tão grande, tão maravilhoso, se a gente parar para pensar, né? Cada região tem uma tradição, tem uma forma de falar, tem uma forma de vestir. Isso é tão louco, porque nós Rico, vivemos, né? É muito rico. É muito, É muito rico. É né? uma cultura muito rica A no nossa cultura é Brasil. incrível mesmo. Muito E rico. há um mês e... tua irmã tem 20 dias que ela foi, né? Mais ou menos. Então, há um mês e 20 dias atrás, 50 dias, bem falando, né? A irmã dela veio para nos ajudar e trouxe algumas coisas lá do Maranhão, né? Aham. Como a farinha de puba, o refrigerante Jesus, que é um É refrigerante famoso esse refrigerante. Ah, hein? famoso. E tem gosto de quê? Guaraná, Coca-Cola? Ele Tipo é assim, não um- tem como a gente... Ele tem um gosto assim de Cinnamon, né? cinnamon. O que é o sim? Agora eu quero saber o que é o sim. Canela. Canela? É um gostinhozinho de canela bem gostoso. Jesus. Jesus. Então, quem toma já é abençoado, já é coragem. Ele é rosa. Sério? Mas tem na lata tá escrito Jesus? Tá. Bom para evangelizar, hein? E aí ela Comprar trouxe um a farinha refrigerante. também, né? Quando ela trouxe a farinha que ela me deu, eu falei assim, menina, eu tenho que tirar uma foto dessa e mandar para uma pessoa agora. E era pra quem que você mandou a foto? Pra sabe? mim. Dei pra ela. Quando eu vi, eu falei assim, ó, meu Deus, vai pra lá, Tem um Jesus. presente aqui para você, Gente, que rapaz. legal. Acabou de chegar um presente para Poxa, você. essa eu não conhecia, porque toda vez que eu vou no Brasil e faço curso, né, ministro um curso, como vem aluno de tudo quanto é lugar, né, do Brasil, eles sempre levam um presente para mim. Procura regional. saber da farinha de puba. Então vou aproveitar e já vou fazer o pedido aqui para você do Maranhão que tá Olha aí. vindo pro curso. Leve então a farinha de Puba. Puba. Interessante. Agora vamos lá, desculpa, eu tive que sair aqui do contexto. Olha, você vai ter que Legal. postar isso aí, hein? Quero ver a doutora Nathalie comendo a farinha de puba com alguma coisa, né, Polly? E marca nós, hein? Marca nós já. Combinado, faremos. Marca. É isso aí, que legal. Que legal. Muito bom, muito bom. Legal. Jean, e hoje você faz o que aqui na América? Eu trabalho com construção. O marketing vai ser mais caro agora, gente. Vai entrar o momento mídia, viu? É Construção. a Before e After General Service. Olha né? só. Eu trabalho com remodelação de casas, mas eu trabalho dentro e fora. E graças a Deus, eu até brinco com a minha esposa, que eu falo assim, que quando eu nasci, eu vi a minha madrinha, que eu nasci em casa, né? Aí ela fez o parto, aí virou para minha mãe e falou assim, Lindalva, é homem. Então, tipo assim, eu não rejeito trabalho. Para levar o sustento para minha casa, eu enfrento qualquer coisa honesta. Mas eu trabalho no ramo da construção civil, eu faço
de babysitter a cortar árvore. Uau, parabéns aí. Tudo pela dignidade, né? É. O básico do ser humano é a dignidade, né? E Morar, graças a Deus, o mais dormir, importante nessa minha caminhada é que eu consigo, para a honra e glória desse Deus lindo e maravilhoso, eu só não consigo trazer o alimento para casa, né? Eu consigo formar outros profissionais. Uau. Importante, né, doutor? Que para mim né, Poli? é o momento máximo, o momento mágico da minha vida é quando eu encontro uma pessoa que ela vem me agradecer pelo que eu fiz por ela, dela ser profissional hoje em dia. Então, eu tenho muito orgulho disso. Parabéns, Júnior. Legal. Orgulho, desculpa, e não o egoísmo, né? Não. Porque o bom mestre, o bom professor é aquele que quer que o seu aluno se supere, Justamente. né? Então isso é muito importante, porque muitos profissionais são assim, não posso revelar tudo, não posso contar tudo, porque eu não quero que ele seja melhor ou igual a mim. Até eu se tornar igual, muitas das vezes, né? Isso é muito importante que você está falando. E é forte isso aí, né? Verdade. Porque a maioria, assim, não todo mundo, mas uma grande parte não ensina. Né? Ontem mesmo eu falava com alguém aqui na América e disse que quando chegou aqui, ele queria aprender sobre uma função e a pessoa que sabia não ensinava para ele. Então, quando a pessoa ia montar a peça, aí o rapaz falava para ele, vai lá para fora. E ele ia para fora, só que ele ficava olhando pela janela. Aí ele falou que olhando pela janela, ele conseguiu ver as partes que ele fazia e foi aprendendo pelos olhos. Então, assim, é o que a doutora Nádia falou, o egoísmo, né? Egoísmo, muito Não egoísmo. precisa, né? Não precisa. O campo ele é muito vasto, ele tem... O sol nasceu para tudo e a sombra também. Por exemplo, você tem um ajudante. Ele vai ser útil para você como ajudante. Se você ajuda ele a se tornar um profissional, ele vai ser útil para você como profissional e ajudante. Sabe? Porque eu tenho costume de dizer no meu trabalho assim, aqui não tem o que carrega cerâmica, o que quebra, não, todo mundo faz tudo, né? Então, quando você consegue profissionalizar uma pessoa, essa pessoa vai dar mais fruto para você também. É isso mesmo. E é egoísmo a pessoa que quer travar a outra pessoa. Quer travar o crescimento, né? Travar Muitas o vezes não crescimento. deixar a pessoa abrir o próprio business, né? Porque a pessoa não quer que a outra se expande ou melhore demais, né? Então isso é muito interessante. E aqui eu dou os parabéns também, pegando o gancho para a doutora Nata, de que ela é especialista em gerar pessoas em treinamentos. Então, quando a pessoa já gera treinamento, ela está dizendo, eu quero transbordar em alguém o que eu tenho, né? E isso é um princípio da criação. E quando a gente entende, muitas pessoas são favorecidas, né? A gente está passando adiante, né? Não está travando. Bacana, em todos os bacana. sentidos da vida. Né? Em todos os sentidos. Ô, Poli, nós vimos um comercial seu, muito chique, muito famoso. Você está famosa e acho que não sabe. Né, Jean? E o Jean também. Essa família abençoada, Nata. Essa família, André, tá rodando os comerciais aqui nos Estados Unidos. Em um mês, mais ou menos, nós começamos o processo de como vai ser. Não precisei de fazer radiação, nem quimo. Você não fez quimo? Não. Na verdade, pastor, a gente tem várias situações aqui nesse pequeno depoimento resumido de Poli, né? O primeiro, que é muito importante, que ela falou a princípio, foi do autoexame. Isso. Né? Porque a maioria dos cânceres de seio de mama são realmente relatados pelo autoexame. Sim. Né? O segundo fato muito importante que ela falou que foi automaticamente, ela já sentiu que tinha algo estranho. Ela já sentiu que tinha algo estranho e já foi procurar. Quer dizer, isso também no intervalo é muito importante. Inclusive, eu gostaria de perguntar qual era o grau, né? Qual era o estágio? O meu era estágio 1. Estágio 1. Sim. Né? Que também é algo muito importante, porque a gente sabe que o câncer, principalmente o de mama, Sim. né? A gente tem uma... E o meu não era o mais agressivo. Não, o meu era o inofensivo. O seu era inofensivo. Então, a gente tem várias situações aqui muito importantes também que a gente tem que deixar claro, né? O autoexame, o realmente não esperar, né? Que foi o segundo ponto muito importante. Claro que não tirando o milagre que Deus fez na sua vida, porque isso aqui é uma história de cura, Sim. né? Não é somente uma história de diagnóstico
ou de sofrimento. Não. Né? A gente tem uma história linda de cura, mas são passos importantes que nós temos que deixar aqui gravados, né, para todas as mulheres que estão Sim. nos assistindo, que é importante, independente de você não ser dominante. Porque Sim. muitas mulheres falam, não, eu vou começar a fazer a minha mamografia obrigatória depois dos 40 anos, porque, né, eu não tenho caso, eu não sou dominante, talvez eu tenha um gene recessivo, então eu não Sim. preciso. Então, isso é muito importante, essa conscientização de ir, de fazer, de se tocar, de sentir. E a coisa mais importante também é de você se entender e se conhecer. Porque o nosso toque, a gente conhece o nosso corpo. Sim. Né? A outra parte linda da sua história, que também tem que ser mencionado aqui, é a oportunidade que a gente tem nesse país. Sim. Né? Por você não ter seguro, né? Você foi pelo Google, pastora, foi pelo Google e conseguiu encontrar ali vários Estratégia, né, lugares. que Deus Sim. deu, né? Né? Sim. E Deus que te deu essa Deus. estratégia. Foi Deus. Porque numa hora dessa, a primeira coisa que um amigo talvez vire e fale é: você não tem seguro, como você vai tratar? Né? Ouvi muito. Eu imagino. Ouvi muito. E a outra coisa também muito importante na sua história é o seu equilíbrio emocional. Ouvi até me mandarem voltar para o meu país. Aí, Meu eu imaginei isso. Eu imaginei. E o equilíbrio emocional que você teve, porque o seu marido tinha sido internado por coronavírus. A gente sabe um pouquinho, depois não sei, né, se ele vai falar um pouquinho. Né? Você tinha perdido a sua mãe. Então, não foi só, entre aspas, uma descoberta de uma neoplasia na mama. Você estava vivendo por um período. Na verdade, você já estava dentro do vale. Já. Né? Então, isso é uma coisa muito importante que deve realmente ser falado aqui. Muito bom essa colocação, muito bom para quem está assistindo aí, as mulheres, né? Sim. Então Mesmo porque essa hoje orientação também eu aí. estou dentro do hospital junto com algumas mulheres e tem mulheres lá que têm 30 anos, 33 anos. Muito nova, né? Eu conheci uma que com 28 anos. Não- Stage 4, estágio 4. Doutora Nata, não tem idade, então, né? Para isso, né? Não, principalmente se já tem uma predisposição genética, né? Porque se a pessoa tiver uma predisposição genética, e também algo importante a ser Isso. falado é que homens também, Também. né? Porque a gente não fala muito de câncer de mama em homens. Mas existe. Mas Também existe. descobri depois disso. Existe. Então, Tem Bom muito. saber. Bom saber. Na verdade, Legal. que a gente não está muito educado enquanto você não passa, né? É. Quando você passa e você começa a se reeducar em algumas coisas que não faz parte da sua vida, né? mas na verdade isso é muito comum. Tudo que não faz parte da nossa É. vida, a gente não procura saber, a gente não lê, Isso. a gente acha que não vai acontecer com a gente, né? É. A gente acha que está distante, né? A gente acha que eu tô jovem, eu não tenho nem 40 anos, ainda não preciso fazer. Isso. Né? Então isso é... Eu esperei pelos 40. Eu falava assim para o médico, não, completou 40, eu quero fazer. Porque eu lembro que quando eu era, acho que na adolescência, eu fui com a minha mãe uma vez, quando ela fez. E aquilo ficou marcado. Eu falei, minha mãe fez, então com 40 anos eu tenho que fazer. Eu tenho que me cuidar. Porque eu tenho 3 crianças, então eu tenho que cuidar do futuro delas. É Então, isso para mesmo. cuidar delas, eu tenho que cuidar de mim, né? Então, eu tinha um pouco essa preocupação. Mas eu fui procurar um médico para outra coisa. E, no final, depois, eu descobri que eu estava com câncer de seio, né? E o desenvolver disso tudo, como que você deu? Sim, então, depois que eu comecei o tratamento, aí fez também todos os testes de predisposição, né, genética. Você faz aquele bateria de exames. Descobriram também que não era, que eu não tenho. As minhas filhas também não têm Isso que eu ia te predisposição. perguntar, se você fez os exames Fiz. delas também, porque é muito importante. Fiz. né? Eles falaram que Mapeamento não. genético. Que não. Eu fiz o mapeamento genético, eles falaram que não, que elas não têm. E que eu também não tenho. Eles não sabem, né, de onde que pode ter. Não existe uma explicação, na verdade. Na verdade, eles não têm uma explicação, mas eu procurei depois me informar e eu tomei um remédio aqui nos Estados Unidos quando eu estava grávida das minhas 2 últimas Conte mais filhas, sobre isso. chamado Zantac. Zantac. Esse remédio é para de acidez. azia. É, Para acidez, não é? para Herbor. acidez. Sim. Eu tomei esse remédio muito quando eu estava grávida, porque eu tinha muita azia e o médico estava na lista que podia tomar. Então, eu tomava.
E esse remédio ele foi comprovado, isso está nas notícias, ele foi retirado das farmácias dos Estados Unidos, que tinha uma substância cancerígena nesse remédio. Você está falando, na hora quando você falou Como chama? Zentec, Zentec. eu lembro porque o Diogo, meu filho do meio, como ele tinha muito refluxo, o primeiro ano de vida dele inteira foi tomando Zentec. Então, eles comprovaram, aí foram tirados, e teve muito caso de pessoas que tomaram esse remédio, deram câncer não só de seio, câncer Que em loucura, hein? ovário. Tá nos jornais. Você pode ir no YouTube que você acha. Nossa, é muito forte, né? Porque em 9 meses, praticamente, né? De 2 gravidez, já aconteceu a reação e aí já deu o... Tá mais perto ali. Ah, tem que falar. Não, virar um pouquinho É. pra cá. Eu tô Essa falando. parte, Certinho, vem pra essa cá. parte. Deixa eu repetir de novo. Eu tava comentando que é realmente muito forte, né, o remédio, porque normalmente quando tem alguma substância assim que gera o câncer, né, que Demora, né? E no caso não demorou tanto. né? É Não. muito rápido. Não. E aí foi quando eu descobri, eu comecei a estudar e descobri, eu falei para ele, esse é o remédio que eu tomei. Na verdade, quando você fala assim da rapidez de um câncer, é algo muito interessante, porque eu falo assim, até quem não acredita em Deus, quem começa a estudar a medicina molecular, tem uma hora que a pessoa para e fala assim, não, peraí, existe um ser superior. Porque se você parar para pensar, todos os dias, milhões de células, né, cancerígenas ou células que não cresceram da maneira que deveriam, né, teve uma mitose muito acelerada, ali uma multiplicação muito acelerada, e o próprio organismo faz o quê? A célula que está em defeito, que nasce em defeito, foi criada em defeito, automaticamente ela se autodestrói. Né? Então, tem um processo chamado autólise, onde elas se destroem para poder não causar esse DNA que está ali mutante, né? Para ele não continuar fazendo mitose e produzindo células filhas. Né? Então, já existe uma própria nossa máquina é uma máquina perfeita, né? Que elas mesmas, espera aí, eu nasci com algum probleminha, deixa eu me autodestruir, são células suicidas, Sim. né? Então elas se destroem para justamente não criar filhas com o DNA, perdão, mutante. Então assim, se a gente para pensar, nós estamos sujeitos a tudo todos os dias. Sim. Né? E quando você começa a falar, a gente fica aqui, principalmente nós mulheres, caladinhas ouvindo, porque a gente para pensar assim, a gente só começa a dar valor à vida quando estamos perto da morte. Sim. Nós só começamos a dar forte, valor hein? à saúde quando estamos estamos doentes. Nós só Uhum. damos valor à comida quando nós não conseguimos Vamos comer. É. Né? Então, histórias como a sua têm que ser contadas. A gente tem que ouvir isso todos os dias, porque é através da sua história que nós vamos nos tornar pessoas melhores. E, ao mesmo tempo, a gente passa a ver a vida com um outro prisma, entendendo um pouco mais e entendendo o seguinte, a nossa passagem é muito curta. É. Vamos parar de perder tempo com coisa tão boba. A gente tem perdido tempo com coisa tão boba, né? Então, que muitas pessoas possam ouvir a sua história. Estou aqui falando, já que suando para poder me segurar, porque realmente faz a gente pensar em muita coisa. Né, pastor? Eu ouvi uma frase que dizia assim, a vida é curta para ser pequena. A gente vem sem levar nada, briga no meio por alguma coisa e vai embora e deixa tudo aqui. Né? Então, o que a doutora falou faz todo sentido, lógico, né? Muito forte. E não tem também como... Eu tenho isso comigo desde quando aceitei Jesus. Não tem como eu saber o sofrimento de alguém se eu não passar. É verdade. Você não se põe no lugar de alguém Experiência, né? se você não passar. É. Então, eu acho que Deus permite os processos assim. Só corrigindo algo que eu falei, eu agora acabei de pensar, quando a gente está falando, e eu estava muito emocionada falando, eu só falei a palavrinha errada. A autólise é quando a célula, não é a célula suicida, é a apoptose. Perdão, eu só queria corrigir. Na hora que eu terminei de falar, já veio aqui veio aqui meu pensamento, e eu já, só para poder me corrigir. E aí, Polly? E como que se deu? Então, aí depois de todo o processo de reuniões, idas e vindas, finalmente chegou o dia da médica nos falar
qual vai ser o próximo passo. E ela falou, Polly, infelizmente o seu seio esquerdo tem muitas células, muito pequena, e não tem como salvar. A gente vai ter que retirar o seu seio. E eu olhei para ele e ele todo tempo ia comigo, né? Nas consultas. Eu nunca fui sozinha. Meu marido, graças a Deus, foi uma peça importante no meu processo, muito importante. Amém. Que eu acho que eu não teria conseguido se ele não tivesse assim do meu lado me dando suporte de marido, né, de esposo, de amigo. Tô com você o tempo todo. Uhum. Então, naquela hora, ele estava ali do meu lado e eu falei, doutora, é o que tem que ser feito? Ela disse, infelizmente nós não temos o que fazer porque a gente fez o exame e o câncer que você tá, ele não é resistente para a gente fazer a quimo. Não vai adiantar, não vai matar. Então, eu tenho que retirar todo o seu seio. Eu disse, então, você faz o que tem que fazer. Eu estou pronta. Quando ele estava em stage 1, você não Stage tinha nenhum tipo de metástase ainda. Ele estava completamente Não. localizado. O meu era não metástase. Assim, a gente acabou de falar dele, perdão. O meu era não metástase, graças a Deus, né? É porque como depois você falou embaixo da axila, a gente já vê na cabeça linfonodos, que ele era né? metástase, que era o que todos eles estavam pensando que era, né? Então, foi quando fez a biópsia, deu que os 2 eram negativos. E só o de cima, que era bem em cima, era Sim. que deu positivo. Então, ela falou, vamos marcar a cirurgia. Marcamos a cirurgia para 15 de junho de 2021. Fizemos a cirurgia, ela retirou o seio e uma semana depois ela me chamou e falou, Polly, vou te levar para a sala de cirurgia novamente, porque ainda tem, os exames voltaram positivo, ainda tem célula de câncer. Eles mandam para o laboratório, né, ali, e eu disse, ok. Uma semana depois eu estava lá. Eu disse, então agora você faz a cirurgia junto com a remoção do ovário. Lembra que eu estava com um cisto de 8 centímetros no ovário? Me dava muitas dores. E o médico, entramos em contato com o médico, ele falou, ok, já que a gente vai retirar o cisto, porque a gente não aproveita e retira os ovários e as trompas, para diminuir o risco, né, de você ter câncer novamente. Eu disse, ok, eu já tenho filhos, estou com 40 anos, não preciso. Tudo bem, tira o que tiver, tirar. Ele disse, só a menopausa que vai ser adiantada. Vai ser uma menopausa precoce. Não, vai ser Tá precoce. aqui um minutinho só, né? Porque eu ainda pretendia ter 7 filhos. Ah, tá. 7 meninas, Meu né? Deus. 7 meninas. Por ele sim, né? Ele queria, né? Mas nós oramos e conversamos e disse, o mais importante é a minha saúde agora, vamos fazer o que tiver de fazer. Voltei para a sala de cirurgia 7 dias depois, retirou mais, esticou mais a pele, que já não tinha praticamente nada, ela retirou mais ainda. E tirou todos os caroços, tirou o seio, tirou tudo. E tirou os ovários. O médico tirou o cisto, tirou o ovário e tirou as trompas. Voltei para casa, né? Agora foi o processo. O útero e o colo permaneceram, né? O útero e o Foi só colo uma esterectomia permaneceu. parcial. Isso. Foi só a parcial. E voltei para casa, o processo, né? Também não posso esquecer de mencionar que Deus levanta as pessoas, né? Amém. Vocês sabem que eu tenho 3 crianças pequenas, né? Elas eram menores ainda. E processo de escola, pandemia, e Deus levantou uma família para poder nos ajudar, que a gente nem conhecia. Nós começamos a orar, porque minha irmã não podia vir do Brasil. Por causa da pandemia, estava tudo fechado. E Deus levantou essa Glória adolescente, a família dela inteira, para nos ajudar. Amém. O nome dela é Nicole. Como é que... O meu esposo pegou... O pai dela trabalhava com o meu esposo.
E aí ele conversando com ele, As conexões, falou né? que Meu Deus. precisava, né? E aí ele falou, eu tenho minha filha, ela tem 17 anos, ela que ajuda a cuidar dos meus. Ele tem 6 filhos. Ah, A família que passada. Uma família linda. Você inspirou foi nele, hein? Para ter 7 filhos. Família muito linda e que nós amamos muito. E Deus levantou a Nicole para vir para minha casa. Então, enquanto ela cuidava das minhas filhas, que eram as férias, ela cuidava de mim ao mesmo tempo, né? Que eu estava na cama, E tive as que pessoas ficar. próximas, os seus amigos, a comunidade, você recebeu algum tipo de ajuda também? Eu recebi, como estava assim, no processo da pandemia, eu estava. A gente ainda. O Jean tinha voltado para a igreja, né? A Sim. gente tinha mudado de igreja e foi quando a gente voltou para o Pastor Erasmo. E o Pastor Erasmo e a Gi que nos ajudaram muito nos documentos, na oração. Eles Amém. foram várias vezes orar com a Amém. gente. Glória a Deus. E o Jean, quando até eu falei para ele, amor, Deus falou que vai me levar no vale. Ele falou assim, amor, o pastor, a gente tá orando, nós estamos orando, vai sair. É porque eu sou muito crente mesmo. Eu tenho testemunhos que eu já dei testemunho no púlpito de uma igreja de milagre. Eu já conversei com o pastor Carlos Maia, de milagre que Deus já tinha liberado no mundo espiritual, mas que no mundo material ainda não tinha se concretizado. E eu fui no púlpito de uma igreja para dar um testemunho de uma bênção que Deus já tinha me entregado no mundo espiritual, mas ainda no mundo material ainda não tinha. E uma vez eu tive um sonho que eu saía para pescar e pescava um peixe e na boca dele tinha um diamante. No outro dia, de manhã cedo, eu estava com toda a minha tralha de pescaria na beira do canal pescando. Porque eu cria que ali eu ia pegar um peixe e ia ter um diamante na boca dele. Então a minha fé, se a Bíblia manda a gente comparar, nos dá o direito de comparar a nossa fé como o menor grão que existe, né? O grão de mostarda. Uhum. Mas se eu for comparar o tamanho da minha fé, eu cito o caroço do abacate. De tão grande que é a Tão minha grande fé. que é. Se Deus mandar pular, eu pulo. Eu pulo mesmo, porque eu sei que Ele vai estender a mão e vai Amém. me amparar. Então, um homem com uma fé dessa, não tinha como eu não exercitar mais ainda a minha fé. E falar com ela, não, meu amor, nós estamos orando, nós estamos jejuando. Eu creio, nós estamos ungindo. Isso aí, Todas as noites. todas as noites. Eu Junto com as creio. crianças. É como eu faço lá em casa, todos os dias. Ontem mesmo eu tive a minha pressão subir um pouco. Eu chamo ela, a Esther, a Sara e a Raquel. Eu me ajoelho e são 4 mulheres orando. E com 10, 20 minutos a pressão normaliza. Então, a minha fé é assim. Então, eu criei, eu falava, não, isso vai passar. Mas tem coisas que é o processo que Deus quer. Mas que eu falei para aconteça. ele, e aí, quando você ora? Que eu já orei por pessoas que foi curado do vírus da AIDS. Deus já me usou para pessoas que foi acusada com o vírus da AIDS. Eu creio. Desapareceu. E quando você ora para você e Deus fala, O céu Não. se fecha, né? E a gente não sabia o porquê. e aí você vai se revoltar? Uhum. É a história de Jazaf, purinho. Não. É muito É fácil, forte, né? é. Mas tudo tem um propósito, Tudo né? tem um propósito. Só que Deus, Ele é tão lindo e maravilhoso que Ele não te revela. Os mistérios dele cabe a Ele revelar quando Ele É isso quer aí. Quando e Ele para quer. quem Ele quer. Porque talvez pode estragar, né? É, A gente Justamente. não suporta, né? justamente. Não Se tem ele, preparo. se ele revelar, a gente pode Na estragar. verdade, se ele revelar, a gente buscaria tantos atalhos para É. chegar no caminho Justamente. do que ele mostrou, que a gente acabaria saindo do centro da Do vontade propósito. dele. É isso Né? mesmo. E nós temos que ficar apenas no centro. A gente estava até conversando isso hoje.
quando a gente tem certeza que a gente está no centro da vontade de Deus, não tem como dar errado. É isso aí. Porque a gente Verdade. sabe que Ele está com a gente. Acabou. Fim. Glória a Deus, é Né? isso. E é muito legal você falar também do suporte e falar da fé também. Porque muitas das vezes a pessoa começa a falar, não, Deus vai me curar, Deus vai me curar. E acaba não procurando ajuda médica, Isso. né? Acaba não tomando medicamento. Então, assim, eu acredito no Deus que cura, lógico. Uhum. O mesmo Deus de ontem, é o Deus de hoje, será o Deus para sempre. Eu acredito no mesmo Deus. Mas, ao mesmo tempo, existem situações, existem vales que Yeah. nós temos que passar porque nós temos que aprender algo. Yeah. E Deus só vai nos ensinar algo quando passamos. É o que você falou no começo. Às vezes a história da vizinha, a história de uma amiga não nos comove. Yeah. A gente só aprende quando a gente passa. É isso mesmo. E eu tenho certeza também, Polly, que o Senhor já está te levantando, né? Como uma mulher forte, como seu ministério, no seu ponto de maior dor. Porque é assim Sim. que Deus faz É. também. Até porque, por mais que a gente ouça, por mais que a gente estude, quem vai sentar com uma mulher que já teve um câncer, ou que está passando pelo processo, e falar assim, olha, minha linda, eu sei o que você está passando, fica tranquila. Uhum. Por quê? Porque você passou. Então, você tem autoridade Para falar. para falar, porque você viveu aquilo. E isso é muito lindo. Se a gente parar É. para pensar, somos 6 pessoas aqui e cada um tem uma história de vida e cada um pode chegar para um grupo de pessoas selecionados, porque nós já vivemos aquilo. Sim. Né? E isso é muito lindo. Agora, gostaria de só de fazer uma pergunta aqui, posso? Claro. Pro Jean. Por mais que você tenha essa fé incrível, inabalável, isso é lindo, isso é bom também, porque a fé ela vem pelo ouvir, então a gente ouvindo você falar aumenta a nossa fé, né? Isso aqui é um exercício de fé. Quando ela chegou, a Polly chegou e falou para você, Deus me falou que a gente vai passar no vale, né? Qual o suporte emocional que você dava para sua esposa e para suas filhas em casa? Primeiramente, eu procurava não chorar na frente delas. É quase impossível, né? É quase impossível. E eu falava com ela que ela não podia me deixar. Ela não podia me deixar. Eu não ia aguentar passar. Eu falava com ela, eu sei que o papai fala contigo, até mais mesmo do que fala comigo. Mas seja forte, não me deixa. Não me deixa. Eu não tenho estrutura para criar essas 3 crianças sem você. Não me deixa. Seja forte. E ali eu pensei, Senhor, nós estamos orando, mas o Senhor falou que vai passar, vai passar. E eu falei para ela o seguinte, nós agora somos uma só carne, né? Então nós vamos passar junto. Se precisar de cortar o cabelo, a gente corta todo mundo. Se precisar de ficar no hospital, fica todo mundo. E estamos aqui, porque somos uma só carne. Uau. Mas hoje em dia é muito fácil porque a gente vai juntando as peças. E a gente vê como é que Deus é tão maravilhoso e ele cuida da gente nos mínimos detalhes. É nos mínimos detalhes que esse Deus lindo cuida da gente. Pastor Carlos Maia comentou alguma coisa aqui. E hoje eu estava falando com a Polly. Polly, a vida passa rápido demais. Ela estava me perguntando a respeito do banheiro lá em casa, o que eu faria, coisa e tal. Eu falei, Polly, é muita pergunta, muita coisa, tempo muito curto. Eu tô com a mente aqui, tô com a mente no trabalho. Eu falei, aí me veio uma coisa na cabeça, eu falei com ela, Polly, você tá percebendo que as pessoas estão perdendo tempo com coisas fúteis? Se apegando a isso e aquilo outro, e o tempo está passando. Meu amor, na verdade, o que a gente tem que fazer é ganhar almas para Jesus. É isso aí. Sabe? Porque tem coisas que, se você fizer, aí eu dei o exemplo para ela do chuveiro.
Falei, chuveiro tá aqui, tá caindo água, a gente tá banhando e tá gostoso. Mas a pessoa, ele quer aqui, quer um ali, ele quer um car wash. Não tá contente com dentro nada. do banheiro. Então, A gente sempre quer mais, quer mais, É. Quer mais, né? mas nós Sempre. temos que acordar. E quando eu vejo esse tratamento de Deus, quando a gente começa a montar as peças, a gente fala assim, meu Deus, eu tenho muitos testemunhos para dar. Eu tenho testemunho até de cheiro de churrasco. E eu estava sem dinheiro e eu falei com o Senhor dentro da minha casa, Senhor, logo hoje que eu estou sem dinheiro, eu estou com vontade de comer churrasco. Aí fui dormir, daqui a pouco um rapaz bate na minha porta querendo me levar para a churrascaria. Que isso? Então ele cuida da gente nos mínimos detalhes. Você lembra que ela falou que ela estava com cisto no ovário? E nessa época nós estávamos sem dinheiro para fazer esse tratamento de cisto do ovário dela. Por quê? O cuidado de Deus, né? Eu estava juntando um dinheirinho escondido dela na garagem lá de casa. Eu tenho uma despesa muito grande. E nem sempre a gente faz serviço que a gente tem lucro. Às vezes você empata, você às vezes perde. Uhum. E eu tenho uma despesa muito grande. Lá em casa só quem trabalha sou eu. Então eu consegui, no longo dos anos, juntar $20 mil. Escondidinho. Você nunca achou o lugar do esconderijo? Não. Até o dia que eu passei mal do coração, Aí ele Aí teve que contar. Aí ele teve aí que eu contar. coloquei dois... Vai que Vai que, né? Deus o Tá livre e vendo? Vai guarde. que. A senha chamada. Aí eu coloquei 2 stands, né? Fiz 2 pontes safena no meu coração. Aí eu falei pra ela, olha, vem aqui que eu quero te mostrar uma coisa. Toda a minha fortuna tá aqui, ó. $20 mil, meu Deus. Eu falei, eu queria juntar pelo menos 40 mil para me comprar um apartamento, pra gente entrar e deixar alguma coisa para vocês. E ali, logo em seguida, veio a pandemia, onde muitas pessoas que até tinham condições de pagar o aluguel e usou dessa má fé para não pagar, né? Mas eu, enquanto tinha dinheiro, eu paguei. Mesmo a gente morando numa casa de umas pessoas que são bênção em nossas vidas. O Marcos, sim, e a Cíntia, sim. Que eu tenho certeza que se eu falasse com eles que não tinham condições de pagar aluguel, eles mesmos nos ofereceram, mas eu nunca pude aceitar isso. Eu tendo dinheiro e me negar a pagar. Então, ali acabou o nosso dinheiro, os nossos $20 mil. Eu tinha uma moedinha de ouro, Torrou ela. tinha que vender também. E quando nós ficamos já sem esse dinheiro, aí já tinha voltado a trabalhar, só que debilitado, e foi aonde eu falei com ela. Falei, meu amor, eu não vejo meios. Eu não vejo meios de comprar uma casa. E eu estava passando muito mal. Pressão indo a 16/11. E você ia trabalhar mesmo assim, mesmo com Isso. suas condições pós-Covid, Nossa. porque seus sintomas se desenvolveu depois do Covid, não é isso? É, piorou. 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 Então já existia, já era Já, pré-existente. já Eu nunca existia. tinha tido problema de pressão alta. Eu vim ter depois da Covid. Ok. E a irmã até participou, junto com o irmão Reginaldo, lá do... Como é que é o nome? Que nós fomos para Orlando? Do Um Impacto. retiro. Ah, do Impacto. impacto. Foi. Os eu tava irmãos até pensando, brincavam foi. comigo da minha maletinha de remédio. Foi. Que você foi com uma maleta de remédio Isso. junto, né? Mesmo. Ficava brincando, foi. Eu tomava ali 4 remédios de pressão 2 vezes por dia, fora outros remédios. E ali eu já não tinha mais dinheiro, já não tinha mais a minha moedinha de ouro. E foi onde eu falei com ela, eu falei, meu amor, não estou vendo condições. Aos meus olhos humanos, eu não vejo condições de juntar dinheiro e pelo menos deixar uma casa para vocês.
Mas você tinha esse sentimento, porque quando você Tinha. fala o tempo inteiro de deixar algo, Isso. né? Então você Uhum. tinha um pressentimento, às vezes, que você não ia continuar aqui? É Isso. isso? Ele estava com muito tava com muito ataque medo. de De pânico. 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 Sensação É, de morte. Sensação mesmo, de né? morte. Loucura, hein? Era. Meu Foi Deus. muita coisa, uma Foram coisa atrás da meses e outra. meses. É. Foi muita coisa. Muita meses coisa. e meses. Vou aproveitar a nossa doutora aqui, psicóloga, para falar com a gente um E o pouquinho. ataque É. de pânico, eu vou falar uma coisa com você. Se você souber que tem alguém passando pela crise de ataque de pânico, tente ajudar essa pessoa. Porque, meu Deus, eu acho que é a pior sensação que um ser humano pode passar. É a sensação do ataque de pânico. E aí você vê que você não pode fazer nada. E eu ajoelhava na casa e pedia essa aqui para orar, ora, só ora, pelo amor de Deus, eu não quero deixar vocês. E ali naquele momento eu falei com ela que eu não via, aos olhos humanos eu não via forma, porque até os $20.000, a moedinha de ouro, Tinha ido embora. foi embora. Aí ela virou para mim e falou assim: você não pode, mas o nosso Deus pode. Glória a Deus. Então, aí ele está entrando justamente no outro assunto, né? Já emenda então aí, pode. Vai emendando aí. Isso, vai- porque não foi também só luta, né, gente? Mas foi por causa Foi por causa do do- cisto no ovário que eu entrei nesse assunto. Não, mas o mais interessante, você entrou nesse assunto mais uma vez, claro que eu vi que você percebeu isso, é que Deus entra quando a gente não pode mais. Uhum. Né? É, Então, toda vez que a força do nosso braço É. não pode, o eu acho que para não impossível de deixar Deus. dúvida nenhuma, É. né, pastor? Deus vem, É. na hora que a gente fala assim, é impossível para mim. Aí Aí é a Deus hora entra. que ele... Peraí. O natural é com a gente, o sobrenatural é com ele, né? Isso. E aquelas pecinhas que nós fomos juntando hoje em dia, a gente vê que tudo começou lá atrás, quando ela já estava com cisto no ovário e eu já não tinha dinheiro, não tinha como pagar um tratamento para ela. Eu não tinha, a gente não estava podendo. E aí Deus resolve de uma maneira toda especial, E sobrenatural. sobrenatural, e nos surpreende nos mínimos Glória a detalhes. Deus. Nos mínimos detalhes, né, Paulo? Com certeza. E ali foi... Eu lembro que quando eu estava naquela sala fazendo a biópsia, quando o Senhor falou comigo, Ele me deu aquele louvor. Todavia me alegrarei. Eu lembro quando eu vi seu testemunho, você até cantou, Ainda- né? Que Canta, a canta, figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Muito bonito Porque eu esse tenho um hino. Deus Amém. que cuida de mim. Então ali eu sabia que eu ia passar, mas que eu ia me alegrar no meio do vale. Porque eu pedi uma coisa para Deus e eu falei para Ele: no meio do meu vale eu não vou abrir para murmurar. Mas não quer dizer que eu sou forte. Tinha dias que eu não queria sair do quarto. Tinha dias que eu chorava escondido também. Tinha dia que eu entrava para o meu banheiro, minhas filhas vinham me procurar. E quando eu abri a porta, eu estava sorrindo, mas eu tinha acabado de chorar, falar com Deus. Não com medo da morte, mas porque eu tenho 3 crianças pequenas. Então, tinha dia que eu não queria levantar da cama, mas eu olhava para minhas filhas e falava: eu tenho que me levantar. Eu não vou ficar aqui. Eu vou me levantar. Eu vou abrir essas cortinas escuras aqui e eu vou me levantar. Eu vou botar um louvor e eu vou glorificar a Deus no meio do meu vale. Amém. E eu dei a notícia para minhas amigas americanas e elas começaram a chorar. Não, você não. Não, você vive para Deus. Porque uma é muçulmana. Ela falou: não, não pode, não pode. Eu disse: quem é você e eu para falar não pode? Ela: Polly, você fala do seu Deus o tempo todo. Aí eu disse: mas ele que manda. Eu disse: engole o choro,
porque agora você tem que me ajudar. E você não vai me ajudar chorando. Eu preciso da sua força agora. Ela falou, não, mas não é justo. Eu disse, nem tudo é justo. É isso aí. Mas tudo Muito tem um forte. propósito, A gente fica né? até sem saber o que falar aqui, né? A gente tá ouvindo aqui, vai. É muita coisa emendada uma na outra são muitos milagres, né? Conexão de gente de fora que veio, eles no meio da prova ainda sendo bênção para a vida de quem estava bem, né, Nathalie? Né, Andrela, né, Jean? Então, assim, fica sem entender, como a doutora disse. Porque esse Deus é A maravilhoso. multiforme de Deus, como ele trabalha, O né? trabalhar dele, né? É, Quando você entende, eu acho que o trabalhar de Deus fica tudo mais fácil. é. Agora, quando você está falando assim, por mais que você fala do Vira pai, pra lá, por pra mais ela um que você pouquinho. fale do choro, por mais... você transmite muita paz, né? Pra gente que está aqui, pelo menos, ouvindo seu testemunho. Uhum. Né? Eu sinto muita paz em você. Nesses momentos, você também sentia, por mais que o choro vinha, por mais que tinha dia que você não queria sair da cama, por mais que você se mostrava forte para suas meninas, né, e para o seu marido, você sentia essa paz que transcende todo o entendimento? Você Todo tinha tempo. essa certeza? Todo tempo. Eu acho que se não fosse essa paz, essa presença de Jesus, que eu tinha certeza que o Senhor estava comigo a todo instante. No hospital, quando eu me operei no primeiro dia, Deus me usou para enfermeira na madrugada. Yes. Benção, hein? Me usou para o patrão dele, que hoje está sendo cumprido na vida dele. Glória a Deus. A Então- enfermeira chegou a perguntar, né? Você sabia da minha história, da minha vida? Ela falou, como que você sabe que eu estou estudando para ser médica? Eu disse, porque você entrou aqui e Deus falou comigo que você vai ser médica e vai ser muito usada por ele. Ela, eu estou na faculdade. Como que você sabe? Glória a Eu Deus. disse, porque o Deus que eu sirvo me falou. Na madrugada, na Na primeira madrugada, cirurgia. na minha Na primeira verdade, né, cirurgia. pastor Carlos, eu acho que o vale, o deserto, primeiro que a gente sabe que é um lugar transitório, né? Uhum. E ao mesmo tempo, Yeah. desculpa. Não, tá. E ao mesmo tempo é um lugar de conhecimento e de intimidade com o Pai, Sim, né? Porque muitas das vezes a gente está tão feliz, tão bem, então e a gente não para ouvir a voz de Deus. Uhum. E às vezes por momentos que você, claro, não estou em Uhum. nenhum momento falando que foi bom, Ah, que eu não foi, não sei. é isso, Uhum. mas ao mesmo tempo foi um momento que você teve realmente ali só isso com o Senhor. a sós. Foi um Isso. momento seu e E com dele. Deus, né? Foi. Muito bom. Foi do início. Interessante essa colocação aí. Fica um do momento de início ao fim. intimidade, um momento de Isso. relacionamento. Se o próprio Jesus teve que passar no deserto, se a gente para pensar no deserto, o deserto é muito forte, o vale é muito forte, porque é lá que a gente tem, né, É um lugar de relacionamento, treinamento, né? De essa era a treinamento, palavra. né? Treinamento. Deus nos treina, Deus forja às vezes o nosso caráter, não é na bonança, Não, é no deserto. não. E o maior perigo não é o deserto, é a bonança. Porque na Esse é bonança o maior perigo. a gente é tendencioso A se fazer, perder. a se perder, a fazer o que a gente quer A se orgulhar. e se orgulhar mais. Então, e no deserto nós somos obrigados a viver o propósito de Deus. Isso. Então a gente, dependência, a gente né? não, o nosso olhar já não é mais aqui na horizontal, o nosso olhar passa a ser na vertical. Fala, agora é eu, o Senhor, né? Então Isso. é É uma dependência, uma né? dependência. Uma dependência exclusiva. É. do Quando, Senhor. quando o povo saiu do Egito em direção à terra Canaã, estudiosos dizem que a viagem duraria 15 a 20 dias em caminho contínuo direto. Mas a viagem durou 40 anos, então foi um dos maiores treinamentos para eles, porque eles não eram aptos à guerra, à batalha, porque a mente era de escravo lá no Egito, eles não estavam preparados para a guerra. E o que treinou, o que deixou eles preparados para a guerra? O No deserto. deserto. Então, as guerras que nós vencemos, a maioria das armas que a gente conquista é no deserto. É no deserto. Justamente, É. pastor, o que nos entristece hoje em dia é saber que pessoas vão passar por esse vale e não vão passar com Jesus, não vão passar com Deus. E é aonde o inimigo vem no vale e derruba a pessoa. É isso mesmo. Porque se você vai passar pelo vale, mas você está agarrado nas mãos de Deus,
o inimigo ele vai te atentar, como atentou Jesus. Uhum. Mas ele não venceu. Não venceu. Como não venceu ela? Porque ela estava nas mãos de Deus. Uma das O coisas que o mais Senhor triste falava muito comigo É quando a era pessoa vai isso. passar por esse vale e ela não vai passar com Jesus. Isso é o que entristece o nosso coração. A pessoa se perde aí. As pessoas que eu tenho certeza que muitas pessoas que estão nos assistindo agora e que vão assistir esses vídeos, eu não estou desejando que ninguém passe pelo vale, mas se você for passar pelo vale, passe com Jesus, porque lá no vale você passa glorificando e exaltando o nome do Santo. Amém. E a gente É isso aí. se entristece em saber que tem pessoas que vão passar pelo vale É isso aí. e não vão passar agarrado nas mãos do Todo-Poderoso, aquele que pode entrar contigo e sair contigo. Amém. Glória a Deus. Gente, nosso tempo está quase terminando já, hein? Passou rápido, a gente nem percebeu aqui, né? Doutora? Foi tão Não, eu nem tava voado. olhando. Agora que eu acendeu aqui o celular dela, eu olhei, eu tô aqui tão A gente está encantada. quase terminando, já 1h15 já. Então não Vamos falamos passar. do principal, do final, né? Finaliza o testemunho. Sim, fui curada. Ô, Pra glória de glória, Deus, que eu glória falo a que Deus. não foi a cirurgia, não foi o médico, não foi o Holy Cross, foi o Senhor, Glória a né, Deus. que permitiu que eu recebesse a notícia. Você está livre do câncer. Dia 15 de julho de 2021, eu recebi a notícia. Glória a Na Deus, glória a sala lá da Deus. médica, ela falou, você está livre do câncer, Polly. Ô, glória. E ali nós agradecemos a Deus, oramos e agradecemos o Senhor. Glória a E Deus. voltei para casa, né? E só que antes disso eu não contei, né, gente, que antes de eu descobrir que eu estava com câncer, como ele tinha tido a cirurgia do stent, Uhum. né? Eu procurei fazer um seguro de vida para ele. Uhum. Não era Ah, para então mim. você foi mais esperta do que ele só tava lá com a moedinha e É. você já tinha arrumado tudo. Tá vendo como é uma mulher? Mulher Mas eu não fui sábia. aprovado. Ele não foi Verdade. aprovado. Você tentou, mas então? Tentei várias vezes. Tentei para ele, só que eu que fui aprovada. Olha só. Eu fui aprovada. Eu disse, não, eu vou fazer. Vou fazer para mim e deixei. Só que depois que eu descobri que eu estava com câncer, esse seguro eu podia receber em vida, não é um seguro só quando morre. Uau, É um olha seguro isso. que você recebe em vida. Olha o trabalhar de Deus aí. No caso de você ter uma doença séria, né? De coração e tudo. E eu recebi o meu seguro Em vida. Em vida, porque papai deu presente. Glória a Deus. Parabéns. Olha só. Aí vem o cumprimento, né, daquilo que ele falou antes. Realmente, eu não tenho condição de dar para você, mas o Deus que nós servimos tem. Glória a Deus. E nós compramos a nossa casa. Uau, parabéns. Para a glória de Deus, saímos, né? E do foi agora, aluguel. recente, né? Foi. Nós mudamos, pegamos a chave na quinta-feira da semana passada. Lembrando que hoje, fresquinho. para quem está assistindo, hoje é sexta, 19 de agosto. Então, tem há 7 dias atrás. 7 dias, está fresquinho. Outro testemunho, né? Uhum. Você pagou aquele dia churrascaria pra nós, né? A gente pagou churrascaria falando aqui, tava todo mundo lá. E na hora de pagar, eu falei, não, já pagaram pra vocês. Eu olhei pro Reginaldo, o Reginaldo elolou, né? Aí, ué, gente, a gente não tem costume, né? E Mas engraçado ele faz isso sempre, tá? Eu gosto de abençoar. E eu falei assim, nossa, quem pagou pra gente? Aí já veio ele, não precisa pagar nada, não. Menino, você pagou. Ele tem esse costume. Tem mesmo. Eu gosto de... Gosto de abençoar. Às vezes eu vejo um amigo numa outra mesa, eu pago a conta dele e lá para frente Ele vai saber. vai saber. Eu tenho um testemunho, dá tempo de eu falar aqui, rapidinho, 2 minutinhos, aquela quinta-feira. Teve uma semana que estava passando, aquela semana da baixa do ser humano, né, Tata? E aí, eu fiz uma oração de manhã, e eu estava aquele dia, estava angustiado, aquela coisa angustiada. E eu falei assim, ó, Senhor, me dá um sinal hoje, só um sinal, quero ouvir sua voz. Quando eu estava no Walmart com a Andriela, e o Jean me ligou, e ele falou, estou te ligando porque Deus mandou te ligar.
Eu comecei a chorar dentro do Walmart. É. Eu falei, olha o cuidado de Deus com aquilo que a gente até pensa e fala, né? Eu falei, esse homem é um homem de Deus. Ele é muito sensível usado. à voz de Deus. Ele é. Né? Então, que Muito Deus usado. continue te abençoando, já. Amém. Só para curiosidade perca. aqui, pra gente rir um pouquinho. Te levou na churrascaria? Ele me levou numa peixaria. Em frente à praia. Doutora, me levou na peixaria. Ali na frente pra praia, não é? The Field. The Field. É. Que lugar bacana. Vamos marcar para levar o Vamos. Reginaldo e a doutora lá Vamos qualquer lá. hora. Vamos sim. Mas depois disso, graças a Deus, o Senhor finalizou com grande bênção. Amém. Eu fiz a reconstrução do meu seio. Beleza. Ele nem se preocupou. Para falar a verdade também, quando foi para me ver, eu não conseguia me ver. Porque não é um processo fácil para a mulher. E ele foi o que cuidou, me viu. Ele falou, isso não é nada, meu amor. Se você quiser fazer, você faz. Mas para mim, não. Eu, Eu por disse, mim, não. não faria. Ele falou, até a última hora, ele falou, não quero. Mas mexe muito com a cabeça. Então, Uma né? mulher. Eu Autoestima, entendo né? esse É muito lado. importante. Mas Emocional, o né? processo... É Você doloroso. começou a olhar também, e você também começou a olhar de outra forma, né? Você começou a ver que o amor ele vai além da imagem, ele vai além do físico, Muito né? mais. Então você começa a entender realmente Fortalece. o que é o amor, né? E eu Fortalece, né? descobri o quanto eu amo essa mulher. Não é... Isso aí. O amor que eu sinto por ela é inexplicável. Eu só agradeço a Deus, porque eu vejo que cada dia que passa, esse amor aumenta mais. Amém. E não é seio, não é cabelo, não, nós casamos, nós somos uma só carne Glória a Deus. e vamos caminhar juntas até o arrebatamento, que eu Amém. creio. Amém. Amém. Ou E seja, aí a gente fez para finalizar, para as pessoas que estão querendo saber até o final. Né? é isso aí, velho. Porque Finalizar com chave de ouro. Nós fizemos, sim, o comercial, porque falou no início, senão a Uhum. pessoa vai ficar É perdida, né? verdade. Nossa, a Polly tá certinha. A gente agiu totalmente Que chique com a história. comercial, Não né? dá ponto sem nó, hein? É, isso porque aí. senão a pessoa vai ficar É. perdida, né? Mas e o comercial? O comercial foi porque o Holy Cross essa Kim que eu conheci, acabei fazendo laços mais próximos com ela, tenho contato com ela até Que hoje. legal. E ela sempre manda mensagem, estou pensando em você, estou pensando em você. E ela me indicou para o hospital e eles falaram que acharam impressionante a forma como eu encarei todo o tratamento. Com muita paz, segurança, fé, o tempo todo falando do meu Deus. E que eles queriam que eu fizesse o meu testemunho. Além do comercial, tem o meu testemunho no Holy Cross. E lá tem o nome do nosso Deus. Uau, glória a Deus. O nome dele tem que ser glorificado, Amém. né? Isso aí. E lá está a foto da nossa família e o testemunho da maneira como eu contei aqui está lá, que o Senhor benção. me guiou. Parabéns, E viu? o comercial fica por 2 anos. Hoje em no dia ar. você também ajuda as pessoas. E hoje em dia eu ajudo no Holy Cross, junto com a equipe de mulheres que estão passando pelo mesmo processo de câncer. Literalmente curada para curar, né? Yeah. Parabéns. Aí quando você junta as peças, Dá tudo certo. você vai ver como Deus é lindo. Quando junta tudo, vai Eu dar tô num no meio podcast de- contando o milagre. Estou no meio Café com graça. Aí. das americanas, das hispanas. E quando elas vão passar antes da cirurgia, elas me ligam para saber como foi o processo. Olha só. Você pode orar por mim. Me pediram para orar lá, dentro do hospital. Eu falei, eu posso? Pode. Aqui você Que pode benção. falar do seu Deus. E eu orei lá, dentro do hospital, por todas elas. E tenho o nome delas toda no meu coração, orando todos os dias. Porque Amém. ainda estão lutando contra o câncer. Eu venci e estou esperando a vitória delas, né? Amém. Então, hoje eu sei da dor. E o meu sonho, eu falei para o Senhor, Senhor, eu vou orar agora, porque agora eu quero ter dinheiro. A minha amiga falou assim, para que tu quer ter dinheiro? Tu não é tão desligada disso? Eu disse, porque eu preciso ajudar outras pessoas. Como que eu vou ajudar essas mulheres se eu não tenho dinheiro? Elas precisam fazer a reconstrução. E o hospital não faz a reconstrução, é pago. Eu fiz porque eu tive meu seguro de vida. Uhum. Mas elas não têm condição. E eu disse, como que eu vou ajudar essas mulheres? Realidade é outra. Eu creio que Deus
vai operar e vai fazer esse Tem grande outro milagre milagre. chegando aí. Tem. Vamos pro próximo podcast. Coisa boa. Em nome de Jesus. Vamos fazer agora o segundo podcast 2.0. Né? Em nome de Jesus. Eu creio. Amém. Eu creio. O Poli, Jean, eu queria, se a gente puder também, olhando para uma câmera, aí com 30 segundos, 1 minuto, deixar uma palavra direta para quem está assistindo, compactando tudo que foi falado aqui. Se você puder olhar para aquela câmera ali, essa de frente, essa aí, ó. E essa aqui, ó. É minha de lá. Isso. E Sei. deixa uma palavra para quem está assistindo em casa, palavra de fé, de ânimo, de perseverança. Deixa sim. Para você que está assistindo, não sei se hoje, amanhã ou depois, não importa. Nunca Vira o microfone desiste, para lá um pouquinho. desiste Isso. da sua fé. Creia que no meio de todo vale há um propósito. E o Senhor é o mais importante. Você não está sozinho. Por muitas vezes o Senhor, às vezes a gente pensa, estou sozinha. Não, você não está sozinho. O Senhor nos carrega no colo, Amém. no meio do vale. E todo vale, ele tem começo, meio Oh, e glória. fim. Quem sabe hoje, né, o último dia do seu vale. Amém. Não desista. Tenha fé. Jesus é o nosso alvo final. Uau, glória a Deus. Jean, você também tem que deixar uma palavra para quem, na mesma câmera. Eu não poderia deixar de ler esse versículo, citar esse versículo, que é o João 3,16, que fala: porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho para que todo que naquele Amém. crê não pereça, mas que tenha vida eterna. Esse Deus é lindo. E se você tomar uma decisão de servir a esse Deus, você pode até passar por um vale, Amém. mas você vai passar diferente de uma pessoa que não tem o Deus. Você vai descer, mas você vai subir Glória a glorificando. Deus. E você pode até subir mais alto. Você Amém. pode ir para a eternidade com esse Deus que é lindo e maravilhoso. Uau, Amém. glória a Deus, maravilha. Muito bom, hein, doutora? Mais um podcast. Nossa, Adriana Maia, foi muito forte, emocionante, espiritual, muito bom. Doutora, da minha parte, eu só agradeço a Deus, a vocês, a Poli, o Jean, a quem está em casa pela internet. Eu peço aí que você se inscreva no canal e eu já vou passar para a doutora. Vou colocar o link. Vamos colocar o link do comercial dela na descrição do canal aqui. Ó. Então, abaixo aqui na descrição vai ter o link do comercial que ela fez. E você pode assistir o comercial também. E Ficou também muito na bacana. porta do hospital, depois que eu fui descobrir, mas na porta do hospital a gente tem um outdoor também lá com a minha foto. Olha só, que legal, que bacana. É. Isso é honra, hein? Quem sabe não Descobri vem uma ONG depois. por aí, quem sabe não vem algo. Verdade, hein? sabe? É Nossa, verdade. Eu tô orando. Eu já fui, já. Eu tô orando. Tem coisas grandes chegando. Nós temos ela pegou o contato de uma americana, e essa americana nós estamos arrecadando, levantando fundos para ajudar. Você quer falar? Quer rapidinho? É a americana que eu ajudo ela particularmente. Eu só peguei o dinheiro nosso, assim, de algumas pessoas mais próximas, porque ela é viúva. Ela tem 33 anos e ela está com câncer stage 3. E a mãe dela morreu de câncer de sangue. E ela tem 2 crianças. Então, ela não pode trabalhar. Acabou de fazer double mastectomy. Então, a cirurgia dela não tem 1 mês ainda. E agora ela vai fazer radiação. Porque ainda tem câncer em alguns órgãos. Dela é o que vai para todos os órgãos, né? Diferente do meu. Mas ela é cristã também. E eu tenho contato com ela todos os dias para saber como ela está, o que ela está precisando. Então, eu ia fazer uma compra grande para poder cuidar das despesas dela, assim, nessa área, mas depois eu decidi, não, vou dar o dinheiro e ela vê a necessidade dela. Legal. Porque eu não sei, Parabéns pela talvez ação. ela está precisando de outra coisa, né? Uhum. O dinheiro bom. resolve. É isso aí. Então- Parabéns. O nome dela é Kinisha, quem puder orar por ela. Amém.
Vamos orar sim por ela também. Doutora, suas considerações, Andriela também. Não, a pastorinha vai falar hoje. Eu falei demais hoje aqui com o Paulo. Na verdade, o que eu tenho a dizer sobre isso, né? A gente fica muito impactada aqui. Foi realmente bem diferente, né? O nosso segundo do nosso primeiro, porque além de ouvir a sua história, a presença de Deus estava aqui o tempo inteiro. É verdade. Né? Então foi algo realmente. Eu me arrepiava, eu tocando aqui na pastorinha o tempo inteiro, porque é muito forte o que você viveu, né? E ao mesmo tempo essa paz que você traz. E o que eu quero deixar aqui para vocês que estão em casa é exatamente o que a Polly falou, né? Não desista. E vamos beijar mais, vamos abraçar mais, vamos viver mais, vamos parar de pecuinhas, né? É bom que meu marido está ali do lado, se eu falar alguma coisa e depois não fizer, ele vai tocar assim para mim e falar, você falou no podcast. Porque ele não está nem me ouvindo ali, que bom, pode cortar ali. Né? Mas é muito importante isso e a gente realmente aprender, né? Aprender com a vida, a valorizar a vida. Não esperar vir uma doença, não esperar a morte chegar, né? De algum próximo, de um conhecido, e realmente entender, né? Que é tudo muito rápido, daqui a gente não leva nada. Né? Então, muito obrigada pelo seu testemunho, foi muito edificante. E que a gente possa realmente entender tudo isso. Muito obrigada, só tenho que agradecer aqui. Amém. Agora sim, Rita, que ficou calada o tempo todo, pode falar. Eu estava aqui pensando. Então, eu quero... Tem uma frase que diz assim: o medo é o encarceramento voluntário que o impedirá de se tornar no que Deus pretende que você seja. Uau, forte. Hein? Então, e o que eu não vi em você foi o medo no momento, porque você sabia com quem você estava. Às vezes vinha um temor, mas o medo de não conseguir, de estar sozinho, você não tinha. Não. Isso te capacitou para que Deus realmente trouxesse para você o que Ele queria, né? Que hoje você consegue entender realmente o propósito de tudo que você passou. Então, lá no início da nossa entrevista agora, você falou que não teve medo de encarar, né? Não. E muitas pessoas, a gente sabe que às vezes não faz o exame porque tem medo de ter alguma coisa e encarar. Mas é melhor encarar do que ficar na incerteza de será ou que não será. Então é melhor encarar e saber se realmente é ou não. Então, para você que está me assistindo, não tenha medo, encare, vá em frente, porque se não tiver, tá tudo certo, continue a vida. E se não tiver, continue a vida também do mesmo jeito e Deus vai dar os recursos necessários para você conseguir seguir em frente. Então, não tenha medo. E eu falo para vocês e para mim também, não tenha medo. Não. Isso, não tenha medo. Até porque nem sempre, né? O tumor nem sempre ele é neoplásico, né? Ele é maligno. Isso. Sim. E você começa, né, a ficar, é isso, é aquilo. Não. Deixa para se preocupar na hora, né? E a palavra de Deus fala, né? O amor de Deus, ele lança fora todo medo. Isso. É isso então, mesmo. eu falava isso para mim. Isso Parabéns, é isso aí. Direto. Muito bom. Doutora, finaliza? Não, nem preciso, já finalizei. Então, vou fechar aqui. Mais uma vez, fechar Deus abençoe, doutora Nathalie, Andriela, Polly, Amém. Jean. Deus abençoe. Amém. Você, internauta do canal da doutora, do meu, da igreja, da Andriela. Peço para você inscrever no canal e compartilhe esse testemunho com alguém, porque provavelmente alguém vai ser alcançado pelo favor de Deus, pelo amor de Deus e pelo testemunho que eles deram aqui. Se você achar interessante também, faça um corte de alguma parte do testemunho e envie para um amigo, um grupo, daquele grupo da família, aquela pessoa que está querendo tirar a vida, está com um probleminha, não sabe o que fazer. Um testemunho como esse vai edificar a fé de alguém, tá bom? Deus abençoe muito. E a gente pode terminar orando? Vamos terminar orando? Com certeza. Então tá bom, a gente ora agradecendo e que o nome do Senhor seja glorificado. Amém. Te louvamos, Pai, por mais uma vez, por mais um dia, uma tarde, uma noite na Tua presença. Obrigado pela vida da Polly, do Jean, da doutora Nathalie, da Andriela, do Reginaldo, do Otávio, de todos que estão diretamente participando, ó Pai, desse evento, desse projeto. Que esse vídeo alcance o coração de pessoas e que o Seu nome seja glorificado por onde chegar esse link, esse vídeo, essa imagem. Te louvamos e obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe e até o próximo podcast. Fica com Deus. Tchau, tchau. Bye, bye.